Se você tem Bíblia, abra ela em Jonas. Livro escrito pelo profeta Jonas. Você não sabe onde está, tem a dificuldade, porque afinal de contas é um livro pouco falado, né? Lá no Velho Testamento. Abra no meio aí da Bíblia, aí no Novo Testamento, e vá de trás para frente. O 8º livro, livro de Jonas, no Velho Testamento. Aleluia. Vamos ler o capítulo 1. Todos acharam, amém? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isto, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra e que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que é que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta para a terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isto, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Pai, nós oramos, Senhor, confiando na Tua Palavra. Confiamos absolutamente na Tua Palavra. E te pedimos, Senhor, que a Tua Palavra seja nos dada nesta manhã como uma palavra de direção para este mês que está começando. Uma palavra que norteará, Senhor, a nossa vida em Ti e nos fará desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós nesse mês. Este mês que nós queremos declarar será um mês extraordinário, porque vivemos no Senhor, e o Senhor é o extraordinário. O Senhor faz coisas extraordinárias. Pelo poder da Tua Palavra, Senhor, em nós poderemos viver cada promessa, desfrutar. Por isso dá-nos a Tua Palavra em nome de Jesus.
Amém, graças a Deus. Amém. Este é um dos livros mais curiosos e contém uma das histórias mais inusitadas da Bíblia. A Bíblia por si só é um livro com muitas coisas inusitadas, muitas coisas estranhas, muitas histórias que, para aqueles que depositam a sua fé somente naquilo que pode ser explicado, apenas naquilo que é visível, esta é uma daquelas histórias que favorece o discurso que tira a credibilidade da palavra de Deus, o discurso da incredulidade. A Bíblia tem histórias fantásticas. A Bíblia fala de um homem que jogava um cajado no chão e o cajado se transformava numa serpente. E aí ele pegava novamente a serpente pela cauda e a serpente se transformava novamente num cajado. Fala que este homem, Moisés, ele fez sinais extraordinários no Egito Antigo, água do rio Nilo transformando-se em sangue, orava ao Senhor e granizo caía dos céus. A Bíblia fala de um homem chamado Elias que orou a Deus e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E ele orou novamente e a terra enviou a chuva. Tiago, na sua carta lá no Novo Testamento, escreveu dizendo que nós devemos ter esta fé de Elias, que embora sendo homem como nós somos, orou fervorosamente para que o Senhor não enviasse chuva. Tinha um propósito da seca em Israel, e o Senhor não enviou. Orou novamente e o Senhor enviou a chuva. O próprio Elias orou ao Senhor num sacrifício que ele havia feito contra os 900 profetas de Baal, e a Bíblia diz que veio fogo do céu. A Bíblia conta a história do Mar Vermelho que se abriu. Meu irmão, é uma viagem, é muita loucura. É muita coisa estranha que a palavra de Deus conta. E aqui, especificamente, a Bíblia vai falar de um homem que foi engolido por um grande peixe. Até o ponto do engolido, tudo bem. Um monte já foi engolido por grandes peixes. Tubarão já comeu um monte de gente. Porém, esse homem sobreviveu. A Bíblia diz que ele fica 3 dias e 3 noites. A palavra de Deus vai falar que Jesus Cristo andou sobre as águas, pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Realmente é muita loucura, é muita coisa estranha. Aí você me pergunta: pastor, você crê? Absolutamente, eu creio completamente naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Eu não vivi muito tempo na terra, eu não vi esse tipo de milagre, mas eu já vi outros milagres inexplicáveis. Coisas que Deus fez na vida de pessoas. Eu mesmo sou alvo de um poder sobrenatural de Deus. Quem conhece a minha história sabe que eu fui desenganado com horas de vida. E uma oração me trouxe de volta, completamente curado. Talvez você conheça na sua vida, talvez você tenha um grande milagre para contar, ou conheça pessoas que desfrutaram de um grande milagre de Deus. Então eu creio, se a Bíblia dissesse que Jonas comeu o peixe, eu também acreditaria. Jesus é a verdade. E Jesus, eu estou lendo esse texto, eu li esse texto porque Jesus, ele usa esse texto. Ele usa a história de Jonas para apontar sobre sinais e sobre um tempo onde nós teríamos sinais que antecederiam a volta de Jesus, as promessas do Senhor, as realizações de Deus. Lá em Mateus 16 e Mateus 12 e tantos outros lugares, a Bíblia diz que os fariseus e os publicanos, os fariseus e os mestres, os saduceus,
chegavam a Jesus para colocar Jesus à prova e pediam a Jesus sinais. Jesus realizou muitos sinais. E eles pediam a Jesus sinais para a comprovação de que ele era o Cristo enviado. E muitas vezes Jesus Cristo respondia dizendo: uma geração corrompida, perversa e adúltera pede sinais, mas nenhum outro sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Nínive se levantará no dia do juízo, e com esta geração condenará esta geração, porque Nínive, em ouvindo a palavra de Deus, se arrependeu. E esta geração, Jesus estava falando especificamente para aquele povo que estava ali vendo, que estava vendo Cristo na sua frente, cheio de sinais e cumprimentos proféticos na sua vida, não se arrependiam, não se convertiam. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre sinais, porque existe uma promessa de Deus para a nossa geração, agora falando de nós especificamente. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. E aí diz o Senhor: mostrarei maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol não dará sua luz, a lua se transformará em sangue antes do grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é uma profecia que se cumpriu no Pentecoste, e vem todos os dias até que Jesus Cristo volte. Nós estamos aqui na expectativa de que um dia Jesus Cristo voltará. Até que Jesus Cristo volte, entre tantas coisas que acontecem, os sinais se manifestam. Eu quero falar de sinais, porque a Bíblia diz que naqueles dias eles tinham temor de Deus, nos dias dos apóstolos, e grandes maravilhas e sinais eram realizados pelos apóstolos. Então o Senhor, Ele realiza, Ele faz, Ele sinaliza para nós muitas coisas. E por que nós temos dificuldade de perceber? Porque muitas vezes nós acreditamos que a sinalização de Deus para nós deveria vir de uma forma teatral, de uma forma explícita. Mas na maioria das vezes que o Senhor se manifesta com sinais na nossa vida, eles são implícitos, são discretos, porém são sinais. Muitas vezes nós estamos esperando. A Bíblia fala então que os apóstolos eles faziam maravilhas e sinais. Maravilhas no grego é teras, sinais, a palavra é semeion. Maravilhas são aquelas coisas, muitas vezes até escandalosas, grandiosas, coisas notáveis aos olhos de todos. Maravilhas, normalmente, quando o Senhor se manifesta, tem a ver com uma expressão, uma manifestação de Deus que chama a atenção de toda a coletividade, até mesmo dos incrédulos, que não podem negar. Estamos aqui num lugar e de repente o Senhor realiza uma grande maravilha. Um paralítico se levanta, um cego passa a enxergar. Isso é uma maravilha de Deus. Isso é um teras, é um poder sobrenatural que até o incrédulo tem que glorificar a Deus ou reconhecer que existe um Deus. Agora, os sinais têm a ver com o indivíduo, a maioria das vezes. Os sinais têm a ver com aquele toque do Espírito sutil, discreto, implícito, porém sinalizando. E a gente rejeita e a gente não vive muitas vezes a promessa de Deus, porque nós não estamos atentos aos sinais, e eles estão aí o tempo todo. Está aqui o Dinho, que é o nosso agente do Codetran. Alguém já levou uma multa do Dinho aí?
Você que tem que pedir perdão para ele. Se você levou multa, você estava errado. O Dinho é agente de trânsito, e qualquer um motorista aqui sabe que no trânsito existe uma sinalização. Você está dirigindo, você tem um caminho aí, você está percorrendo uma estrada, e você vai perceber, se você estiver atento, você vai perceber placas discretas, contudo, sinalizando o caminho. Curva perigosa à direita. Se você rejeitar, se você desprezar, se você não considerar, e você estiver numa velocidade acima da média, ou se você estiver distraído, a placa sinalizou, mas você não percebeu. Ela estava lá. Assim é o Evangelho, assim é o Senhor. Jesus é o caminho. E os sinais do Senhor são os seus prognósticos, são os seus anúncios, são as suas, é a sua palavra nos orientando sobre o caminho à frente, sobre o que nós viveremos, sobre o que acontecerá. E eles se manifestam de formas sutis. E o texto que nós lemos aqui fala de alguns sinais. Jesus fala especificamente de um sinal, e nós vamos falar dele no final, mas trazendo para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, quantos são os sinais que o Senhor traz para nós, e muitas vezes a gente não percebe, porque a gente quer algo explícito, e está implícito, porque a gente quer algo escandaloso, e é discreto. O próprio Jesus Cristo. Por que eu digo que é discreto? Porque faz parte do caráter do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele se manifestava com discrição. Jesus, ele tinha uma prática de, em fazer alguma coisa, tentar tirar as pessoas do meio da multidão, não chamar atenção. Em ensinar alguma coisa, se retirava para lugares, falava pessoalmente com pessoas. Isaías, no capítulo 42, vai dizer, profetizando antes de Jesus Cristo, que sobre ele Deus colocaria do seu espírito, e ele não gritaria nas ruas, ele não falaria em alta voz, a sua voz não seria erguida nas ruas, porque ele se manifestaria discretamente, tentando pelo menos ser discreto. A Bíblia diz que ele está à porta e bate. Olha o sinal. Ele não está à porta e chuta, ele não está à porta e enfia o dedo na campainha, ele não está à porta e esmurra, ele está na porta e sinaliza. E aquele que estiver atento e abrir a porta, ele entrará, e ele ceará. Então muitas vezes a gente pergunta: Senhor, dá um sinal, fala comigo de alguma forma. Ontem eu estava meditando nessa palavra e eu abri um áudio. O Júnior está aí? Não? O Júnior do teatro está aí? Acho que não, né? O Júnior me mandou um áudio. Na verdade não me mandou ontem, ele me mandou no início da semana. Olha como são as coisas de Deus. E eu não ouvi o áudio. Aí ontem, meditando, me veio, estudando a palavra, me veio, porque às vezes eu vejo que a pessoa me manda, mas na correria eu vou ver depois e acabo não vendo. E passou uma semana quase. E aí me veio na memória o Júnior, e eu abri o WhatsApp dele para ver o áudio que ele tinha me mandado, que era um testemunho. Ele disse: é um testemunho. E aí eu abri para ouvir, e o testemunho era acho que era o enteado dele. E compartilhando com ele uma experiência que havia tido semana passada, onde ele estava naqueles dias, sabe aquele dia que a gente duvida de tudo? Aquele dia que a gente está sem esperança no coração. Às vezes não é resultado daquele dia, mas de um ciclo da vida, que parece que o céu se fecha, que Deus não fala, que as coisas não acontecem, que não há nenhum tipo de sinalização sobre um caminho a seguir. E ele estava assim, e ele fez uma oração, falou com Deus. Ele estava em casa sozinho, falou com Deus, dizendo: Senhor, se tu existe, faz alguma coisa, porque ele já estava até questionando. Eu tenho duvidado, eu tenho tido tanta incredulidade, eu tão decepcionado, porém
Eu não sei se o Senhor é real ou não, eu acho muito interessante isso, quando o cara diz que não crê, mas ora. E aí ele falando, e ele disse que ele terminou de falar, lavou a louça, estava em casa sozinho, meio que pensando na vida. E aí ele terminou, abriu o jornal, e ele joga xadrez, o enteado do Júnior. Ele é enxadrista, é assim que fala? E ele abrindo o jornal e tal, viu uma matéria de um enxadrista, de um cara falando sobre um grande campeão, e a história da vida do rapaz. Ele começou a ler e a história dizia o seguinte, que ele foi desenvolvido na arte do xadrez e começou a jogar, inspirado pelo seu avô. E o seu avô, ensinando ele a jogar xadrez, dizia a ele que aquele que crê em Deus é um tolo. Que todo homem que crê em Deus, na verdade, é um tolo. Ele cresceu com esse entendimento. E ele se tornou um xadrista, e ele certa vez conheceu um técnico, e esse técnico queria desenvolver a habilidade dele. E em algum momento, com esse técnico, ele perguntou se aquele técnico acreditava em Deus. E o técnico falou algo para ele que chamou a atenção dele. O técnico disse para ele assim: aquele que não acredita em Deus é um tolo. E aquilo mudou a mente dele, porque foi exatamente o oposto do que o avô dele falava. E o enteado do Júnior, lendo a matéria, de repente caiu a ficha. Ele disse assim: Deus está falando comigo? É Deus falando comigo? Eu jogo xadrez e eu caí nesse negócio por acaso? A história me chama a atenção. Eu acabei de dizer que não acreditava em Deus, e agora eu estou vendo uma pessoa que conquistou tudo que conquistou, porque não acreditava, mas passou a acreditar no Senhor. Deus está falando comigo? Sabe o que o incrédulo diria? Coincidência. Sabe o que eu acredito? Sinalização. Deus que fala conosco nas pequenas coisas. Deus que fala conosco das formas mais variadas possíveis. Deus que o tempo todo está nos sinalizando, seja pela natureza, seja pelos relacionamentos, seja pelos momentos que passamos. Se nós estivermos atentos, nós estamos trilhando o caminho da vida, a estrada da vida, e esta estrada está completamente sinalizada, porque essa sinalização vai nos levar àquele dia onde nós olharemos para o Senhor e o veremos face a face, e ninguém capotará no meio do caminho. Porque estava atento aos sinais. E olha o primeiro sinal de Jonas, que é para nós também. E a palavra de Deus veio a Jonas. Meu irmão, um dos grandes sinais que o Senhor realiza na nossa vida é através da sua palavra. A sua palavra é uma lâmpada para os nossos pés. É uma luz para o nosso caminho. A sua palavra é a sinalização. Por isso a responsabilidade e o temor e o tremor que nós devemos ter com a palavra de Deus, porque sempre que o Senhor traz uma palavra, essa palavra ela deve entrar no nosso coração e nós darmos fruto com perseverança, porque nós colheremos os frutos. Uma sinalização. A gente ouve muito, principalmente no meio evangélico, a gente ouve muito a expressão Deus falou comigo. Quem aqui já ouviu essa expressão? Deus falou comigo. Os crentes falam muito isso. Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou. E para muitas pessoas, esse Deus falou comigo é uma angústia. Porque ela fica pensando, Deus falou comigo, mas como é que é? Deus entrou, falou... Deus desceu, uma fumaça, um anjo, ou alguma coisa, e a pessoa disse que estava no seu quarto, e de repente Deus falou, e comigo Deus nunca falou. E aí a gente conhece uma geração de pessoas frustradas, que acham que Deus não fala com elas, porque a gente fala Deus falou comigo numa naturalidade, como quem conversa com uma pessoa,
face a face. E aí tem um monte de gente angustiada dizendo: Deus fala com o pastor, mas não fala comigo. Deus fala com outro. Tem gente que parece que é um orelhão espiritual. Deus fala com ele o tempo todo. E o meu está sempre ocupado. Eu creio que Deus pode falar de muitas formas. Eu creio em muitas formas de Deus falar conosco. Eu vou compartilhar com você como é que Deus fala comigo. Talvez seja parecido como Deus fala com você. Comigo, Deus fala na mente. Comigo, Deus fala, é uma voz de dentro para fora. É uma voz de percepção. É o que o incrédulo chamaria de pensamento. Mas por que eu sei que é Deus falando e não apenas um pensamento? Porque pensamos, e nem sempre é Deus, às vezes somos nós, às vezes é o próprio Satanás que coloca pensamentos em nós. Mas como é que eu sei quando Deus está falando comigo? Coerência, sabedoria e revelação. Quando Deus fala comigo, a primeira coisa que existe na voz do Senhor é coerência. É uma paz. Ele é o príncipe da paz. Deus, quando fala conosco, Ele nos dá paz que excede todo entendimento. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a sua mente, o seu coração. Então o primeiro indicativo, sinal de que é Deus falando é a coerência. Depois é sabedoria. E por último revelação. E por que eu sei que é revelação? Porque todas as vezes que eu tenho pensamentos acerca de alguma coisa e eu acho que é Deus falando comigo, a primeira coisa que eu faço é pegar a palavra de Deus. Porque a palavra é o norte. Deus não se contradiz na sua palavra. Se é Deus falando no meu pensamento, tem que estar escrito em algum lugar, tem que ter palavra, tem que ter uma confirmação. Deus vai confirmar. Por que eu digo isso? Porque eu já tive pensamentos que eu achei que era Deus e não era, era o Satanás, gente. Paulo vai dizer assim, não é de se admirar, porque até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Então quando ele quer nos enganar, muitas vezes ele tenta, ele é aparência de sabedoria, aparência de coerência, aparência de revelação, porém ele consegue se disfarçar. A palavra é metaxizo, que significa metanoia, transformação. Ele consegue tomar uma forma aparente de Deus, de anjo de luz, mas o conteúdo é deformado. Então quando você vai para a palavra, você está seguro. Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 1, no verso 8, se nós, ou um anjo dos céus, pregar a vocês outro evangelho que não seja aqueles que vocês conhecem, seja amaldiçoado. Novamente eu digo e repito, se alguém pregar um evangelho diferente daqueles que vocês receberam, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então que evangelho é esse? O que está escrito. Como é que eu me convenço da palavra do Senhor? Quando eu sei que Deus está falando, eu vou para a palavra, meu irmão, e na palavra o Senhor confirma e acrescenta e consolida. Mas tudo começa por um pensamento, por um entendimento, por uma mentalidade. Deus trabalha no nosso coração, o coração é mente, o Senhor fala na nossa mente, o Senhor está sinalizando muitas coisas a nós. O problema é que a gente acha que é uma coisa da nossa cabeça, a gente acha que é um pensamento errado, a gente acha muitas vezes porque é um confronto, que não é Deus, ou porque está bom demais para ser verdade, não pode ser. Como é que eu vou me convencendo? Com o tempo, na obediência e na sujeição a estes pensamentos, você vai identificando quando é Deus que vai falando, sempre com a palavra como base. Deus chama de nobre aquele que busca na sua palavra o conhecimento. Com a experiência nós vamos tendo mais maturidade. E vamos nos convencendo, porque sempre que você ouvir a voz de Deus através da sua palavra, você vai experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus.
Por isso, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, disse Paulo em Romanos capítulo 2, que ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto lógico da mente, do intelecto racional de vocês. Não se amoldem à forma deste mundo, não se amoldem ao testemunho desse mundo, não se amoldem à palavra desse mundo, não se amoldem às pregações desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então talvez você esteja dizendo, pensando, Deus não fala comigo, Deus fala só com o outro, porque ele disse que Deus falou com ele. Falou aqui. E ele foi lá, e ele confirmou, e ele se segurou na palavra, e uma vez que ele tem a palavra, ele tem a revelação, ele tem a sabedoria do alto, ele tem a coerência. Por que eu tenho tanta certeza quando Deus fala comigo? Porque eu não tenho a coerência da voz do Senhor. Eu não tenho a sabedoria das coisas que o Senhor me dá. Eu não tenho a revelação. Coisas que eu prego, coisas que eu falo, coisas que eu estou desfrutando hoje, não saiu do nada, não surgiu da minha capacidade. Eu sei quem eu sou sem o Espírito Santo, 0 à esquerda. Se você tiver humildade, talvez você reconheça também que grandes coisas que você tem desfrutado não é resultado da sua capacidade intelectual, mas é resultado da voz do Senhor, falando na tua mente, mudando a tua história, através da transformação. Continua dando vazão, obediente a esta voz, que esse é um sinal. A palavra de Deus talvez seja o maior sinal para nós. Quando eu estou num lugar que eu estou ouvindo uma palavra, e a palavra começa a fazer sentido para mim. Quando eu estou num lugar e eu estou vendo alguém pregar, e aquela palavra vai entrando como espada, e aí eu começo a ir para cá, ir para lá, ir para cá, ir para lá, e eu só vejo confirmação, e eu só vejo sabedoria, e eu só vejo coerência, e eu só vejo revelação do Senhor. Como não acreditar que essa palavra é para mim? Toda palavra que o Senhor fala, que arde no teu coração, que tem coerência, que tem sabedoria, que tem revelação, é palavra de Deus para a sua vida, é sinalização para você. Confia na palavra e você vai viver todas as promessas do Senhor. Fala comigo, Deus. Deus está falando. E aí o irmão cutuca a mulher e diz assim: você falou alguma coisa de mim para o pastor? Será que ele sabe alguma coisa da minha vida? Ô meu irmão, te arrepende, pelo amor de Deus, te arrepende. É o Senhor sinalizando para te fazer desfrutar de uma vida boa, agradável e perfeita. Grandes coisas o Senhor tem para você em nome de Jesus. A palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor desceu sobre Jonas. E diz a Bíblia que Jonas, ele fugiu do Senhor. Será que nós não somos tal como Jonas? Será que a gente não está fugindo da palavra de Deus também? Será que a gente não recebe a palavra? Olha o sinal, a palavra vem. E muitas vezes a nossa direção é ao oposto do que o Senhor sinalizou. Porque foi o que Jonas fez. Jonas recebeu a palavra do Senhor veio a Jonas, e diz a Bíblia que Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Nínive ficava para o leste, 800 quilômetros da onde ele estava. Tarsis, a 3.000 quilômetros, na outra direção. Sabe o que eu aprendo, meu irmão? Que quando a gente foge do sinal da palavra de Deus, as distâncias são aumentadas. O caminho se torna mais longo. Deus, quando tirou o povo do Egito, tirou eles do Egito no coração de que eles caminhariam 3 meses até a terra prometida. A vontade do Senhor era de apenas 3 meses, mas por causa da rebeldia, por causa da incredulidade, por causa da idolatria, por causa de se contradizerem a palavra de Deus, caminharam por 40 anos.
E às vezes a nossa vida está exatamente assim, andando em círculos, uma distância que nunca acaba. Na verdade é porque estamos indo contra a palavra, e sempre que a gente vai contra a palavra, as distâncias aumentam. Tem coisas que o Senhor tem para você, meu irmão, que vai durar muito menos tempo do que você imagina. A Bíblia chama os sofrimentos atuais de leves e momentâneos, mas são leves e momentâneos para aqueles que confiam na palavra. Para aqueles que vivem sempre em desobediência ao sinal da palavra, às vezes se tornam longos e pesados. Jonas, ele virou as costas e ele fugiu. E diz a Bíblia que porque ele fez isso, ele tomou uma direção, um caminho muito mais longo. Agora o que me chama a atenção é que ele fugiu do propósito, mas ele não consegue fugir de Deus. Meu irmão, quando você não recebe a palavra de Deus, a direção, a sinalização, as distâncias aumentam, mas você não se afasta de Deus, você se afasta do propósito, porque de Deus é impossível se afastar, até porque Ele é tudo em todos. Davi escreve o Salmo 139 dizendo assim: para onde eu irei? Aonde eu posso ir? Se eu fizer a minha casa lá nos altos céus, lá tu estarás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá tu também estarás. Se eu ir na profundeza dos mares, lá tu também estarás. Não há lugar na terra que eu e você podemos ir que o Senhor lá não esteja. O Senhor está em todos os lugares. Então não se trata de você sair da presença de Deus, se trata de você sair do propósito de Deus. É diferente. Se você for teimoso, se você for teimosa, se você for rebelde, se você for se posicionar contra, intransigente com a palavra, o que vai acontecer, meu irmão, é que você vai andar um caminho bem mais longo, que poderia ser muito mais curto. Entretanto, o Senhor, pelo seu amor, nada será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A tua salvação não é segurada por você, a tua salvação é garantida pelo que Jesus Cristo fez. Ele vai lá te buscar, Ele vai lá te resgatar, Ele vai lá te restaurar, Ele vai lá te trazer de volta, porque Ele é Deus poderoso, que restaura, que salva, que deixa as 99 para ir buscar aquela que se perdeu. Mas poderia ser evitado se nós não fôssemos tão teimosos. Acredite no sinal da palavra, meu irmão. A coerência da palavra, a sabedoria da palavra, a revelação da palavra, é a garantia que você tem de que quem está falando com você é o Deus da palavra. E agora você caminha por fé, o firme fundamento daquilo que eu espero, e a prova daquilo que eu ainda não vejo. Eu ainda não cheguei, eu ainda não sei o meu destino, eu ainda não vi o meu destino, mas eu tenho muitas placas sinalizando terra prometida a tantos quilômetros. E é a palavra de Deus que faz isso conosco. Então haja o que houver, guarde-se na palavra do Senhor. Guarda o teu coração na expectativa de uma palavra que você já tem. Este é o grande sinal. Este é Deus falando com você. Senhor, fala comigo. Ele pode falar de muitas formas, mas normalmente Ele vai falar pela palavra. E se Ele está falando na tua mente e no teu coração, creia e viva. E desfrute da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. E deixa eu te dar um conselho. Vá depressa. Porque a palavra do Senhor veio a Jonas e Deus disse a ele assim: vá depressa. Pare de procrastinar. Nós já estamos no mês 11. Talvez você recebeu uma palavra de Deus em janeiro e está protelando, postergando, adiando, todas essas palavras que indicam lentidão. E o Senhor diz: vá depressa. Você já ouviu a expressão Deus está com pressa?
Essa expressão, se não for entendida, parece uma heresia, porque Deus é dono do tempo, Deus é eterno, Deus não está preso no tempo. Por que Deus tem pressa? Porque a nossa vida passa depressa. Não se trata dele, se trata do propósito dele em nós, que é sim sujeito ao tempo. Todos os dias escritos para mim no teu livro, tu escreveste todos eles, e nos colocou condicionados ao tempo. Então a pressa de Deus não é porque Deus vai se perder, porque a coisa de Deus não vai acontecer, porque o Senhor vai perder a mão do universo. Não, meu irmão, é porque a nossa vida passa muito depressa. Moisés disse assim, no Salmo 90, os dias dos homens são 70, 80 para aqueles que têm muito vigor, contudo, serão dias difíceis e de muito sofrimento, porque a vida passa depressa, e nós voamos. Talvez você esteja aí na minha faixa etária, os 40, 20, 30, mas aqui na igreja nós temos irmãos de 70, de 80, de 91 ali, o meu avô. Pergunta para ele sobre os seus 20, 30 anos, se não parece que foi ontem. Está aqui um outro ancião da igreja, o pastor Eli. Não é, pastor? A nossa vida passa depressa, meu irmão, e nós voamos. Então a palavra do Senhor é: vá depressa. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, te levanta depressa, meu irmão. A Bíblia diz que quando Abraão viu os anjos do Senhor, ele se levantou, correndo da tenda, foi a Sara e disse: Sara, depressa, faça bolos e manjares para os anjos. A Bíblia diz que José, quando foi chamado depressa. Passou 13 anos numa cadeia, 13 anos esquecidos, mas quando o Senhor chamou, foi depressa. Quando o Senhor quando o Senhor bota a mão, é rápido, meu irmão. Porque o tempo é curto, grande é a obra do Senhor para ser realizada, os campos estão brancos, levante-se depressa. O anjo, quando olhou para Maria Madalena e disse: vão depressa e anuncie aos discípulos dele, que ele ressuscitou, que ele não está mais aqui. Jesus Cristo, quando olhou por nós, disse assim: acaso o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Eu lhes digo, Ele fará justiça e depressa. Agora, Ele encontrará fé na terra quando Ele vier? Ele encontrará um povo dedicado, um povo apressado? Apressem o dia da volta do Senhor. Meu irmão, então o Senhor tem pressa, não é porque Ele vai se perder, é porque a tua vida passa depressa, a minha vida passa depressa. É por isso que quando nós temos o ímpeto do Espírito, nós temos um impulso para nós agirmos, para nós não procrastinarmos, mas para nós nos tornarmos proativos. O Espírito de Deus em nós nos torna proativos, são aqueles que se antecipam. Você tem essa força dentro de você, você tem esse poder dentro de você, você tem a palavra de Deus em você. Se você estava na direção oposta, te ajeita na direção que o Senhor aponta, para a direção, para o alvo, para Cristo, e vá depressa, porque você vai viver todos os dias que o Senhor preparou para você, que estão escritos no livro dele, antes de você existir, Ele já determinou para você. Agora levante-se e vá depressa, e você vai desfrutar de tudo em nome de Jesus. Ah, pastor, já é mês de novembro, não dá tempo. Se não desse tempo, o Senhor não estaria dando essa palavra no mês 11. Deixa de ser incrédulo, olha o sinal da palavra. Estou nervoso hoje. Depressa. E aí a história vai contar, vai dizer que eu tinha muita coisa para falar, mas aí o texto diz que ele foi jogado no mar, e um peixe o engoliu. E este é o sinal que Jesus Cristo fala: não será dado a vocês outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Mateus 12, Jesus vai falar:
Da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Sabe qual é o maior sinal que nós temos para vivermos toda a vida que Jesus prometeu para nós? A ressurreição, meu irmão. Ainda que o céu esteja de bronze, ainda que nada esteja acontecendo, ainda que as lâmpadas do farol do veículo do teu carro estejam meio apagadas, ainda que a neblina esteja atrapalhando a sinalização, tem um sinal que te dá a garantia de viver todas as coisas: Jesus Cristo ressuscitou, ao terceiro dia a pedra rolou, e isto é tudo que nós temos e precisamos, ainda que falte tudo. Isto é a certeza. Façam isto em memória de mim, meu irmão. Foi o que Jesus Cristo falou. A certeza de que Ele ressuscitou é a certeza da tua redenção. O sinal da ressurreição é a certeza da vida plena. Por isso que você não tem o que temer, por isso que você não tem mais o que ficar angustiado, por isso você pode lançar toda a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós, Ele está cuidando de nós, porque Ele está vivo, Ele reina, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele nos fez assentar-se com Ele nas regiões celestiais, porque Ele conquistou esse lugar para nós. Este é o maior sinal, meu irmão. A igreja que não se esquece, por isso a importância da ceia. Sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha, porque Ele ressuscitou. Daqui uma semana nós estaremos lá em Israel, se o Senhor nos permitir. Alguns irmãos aqui vão conosco. Nós entraremos no túmulo e, meu irmão, ele está vazio, e na porta está escrito assim: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Esse é o sinal que eu preciso. Esta é a certeza que eu tenho, meu irmão. É por esta certeza que eu vivo, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A vida é de muitos dias tenebrosos, e às vezes as sinalizações elas ficam meio escassas, apesar de sempre estarem ali. Mas o Senhor sempre estará com você, porque o teu Deus vive, o teu Senhor reina. O dia de hoje, especificamente, é um sinal que traz à memória aquilo que nós podemos, que nos dá esperança. O nosso Redentor vive, e por fim Ele se levantará sobre a terra. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Então vamos nos levantar e vamos orar ao Senhor.